Olá, finda-se este dia, uma alegria, sob a graça de Deus, podermos nos reencontrar nesse canal do YouTube. Agradeço a você que tem nos acompanhado e a você que ainda não se inscreveu, faça isso. E também clique no sininho para ser notificado a cada nova postagem. Ao final desse dia, quero conversar com você sobre confiança e dependência de Deus. Os dias são maus, muitas dificuldades e desafios e mais do que nunca precisamos confiar e depender de Deus. Você confia em Deus? Depende de Deus? Quero usar dois exemplos da palavra de Deus para ilustrar a nossa temática de hoje. Confiança e dependência de Deus. Primeiro exemplo que trago para a nossa conversa ao final dessa noite é o exemplo da viúva pobre, cuja demonstração de confiança em Deus e dependência de Deus foi eternizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme registrado no Evangelho segundo a narrativa de Marcos, capítulo 12, versículos 43 e 44. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que exemplo maravilhoso! Muitos ofertaram do que lhes sobrava. A viúva pobre ofertou todo o seu sustento. E o que Jesus está enfatizando aqui não diz respeito à quantidade daquilo que foi ofertado, mas a qualidade, a motivação com que cada um depositava no gasofilácio a sua oferta. O segundo exemplo vem dos nossos irmãos das igrejas da Macedônia, que era uma província romana do norte da Grécia. E esse exemplo está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículos 2 a 5. Um texto maravilhoso, marcante, desafiador. Diz assim o texto, segundo aos Coríntios 8, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, diz o apóstolo Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor,
depois a nós, pela vontade de Deus. Primeiro se deram a Deus e depois ao próximo. Mesmo em meio às dificuldades, viviam sob o domínio do Império Romano, espoliados, tripudiados, perseguidos, mas em meio a tudo isso, havia corações generosos, prontos a cooperar, a se doar. E este exemplo deve nos estimular a sermos também generosos. O salmista declara no Salmo 37, versículo 25: Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Certamente que a viúva pobre e os nossos irmãos da Macedônia sabiam disso, e por isso confiavam no Senhor, dependiam do Senhor, porque havia certeza inabalável de que o Senhor haveria de suprir cada uma de suas necessidades. Conforme nos exorta Jesus a fazer, e isso está em Mateus capítulo 6, verso 33, aqui busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Assim viviam a viúva pobre e os nossos irmãos das igrejas da Macedônia. E você, como tem vivido? Você confia no Senhor? Depende do Senhor? Quero concluir lendo no livro de Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Contribua com liberalidade. Seja uma pessoa generosa, conforme está lá em Atos 20, 35, citando palavras de Jesus Cristo. Que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Que assim sejamos nós, que contribuamos com liberalidade, que sejamos pessoas generosas, para a glória de Deus e o bem daqueles que estão ao nosso redor. Pai, te damos graças, porque nada tem nos faltado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Faze-nos homens e mulheres generosos, que cooperam com liberalidade para o bem do teu reino aqui na terra. Nós oramos-te agradecidos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Confio em Deus, aonde quer que vá, na terra firme ou no espaçoso mar, e seja assim por onde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus, pois sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja assim por onde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.